Meu nome é Eric e sou aluno do quinto período do curso de Ciências Sociais pela Universidade Federal de Alagoas. Estamos aqui para fazer a abordagem de alguns pontos cruciais no pensamento de um dos maiores sociólogos, que é Gilberto Freire, né? Um cara que vai debater em torno do pensamento ou da formação social brasileira, principalmente em sua principal obra, que é Casa Grande Senzala. Antes de mais nada, gostaríamos de enfatizar que Gilberto Freire é pernambucano. Ele vive dentro de uma família, no seio de uma família de classe média abastarda. Ele vai estudar em uma escola de tendência batista, com influência norte-americana. E quando ele cresce, ele vai concluir seus estudos nos Estados Unidos e desta forma vai sofrer uma grande influência com o pensamento antropológico da escola de Chicago. Vai ter como grande mestre Franz Boas e como contemporânea Margaret Mead, né? E a partir daí ele vai desenvolver toda a sua perspectiva de conceitualidade da sociedade brasileira dentro do dinamismo das raças. No entanto, é importante salientar que Freire, no ápice do desenvolvimento de seu pensamento, ele vivenciava um Brasil que passava por um processo de transformação. Que processo de transformação era esse? O Brasil estava consolidando a sua república, no entanto, dentro da estrutura social brasileira, surgia uma nova camada social, ou melhor, se fortalecia uma nova camada social de caráter urbano, né? A burguesia brasileira ela começava a se consolidar economicamente e tal como um todo, luta também pela hegemonia política. E a partir daí nós passamos a ter um choque político-social muito forte nesse período histórico dos anos 30, né, do início do século XX no Brasil, para ver quem vai se consolidar no poder, ou a aristocracia rural, ou a elite urbana, ou a burguesia brasileira, né? Isso tudo vai ser culminado com a Revolução de 30. Falando um pouco da obra de Gilberto Freire, é importante salientar que ele vai ser entendido como o pai da suposta democracia racial, porque o mesmo entendia que não poderíamos identificar uma distinção entre a Casa Grande e a Senzala, pois, segundo ele, ambos representavam um todo sistêmico, dentro de uma característica econômica, social, político, religiosa, né? Tudo estava envolto dentro de uma estrutura formada, tá? Então não era culpa do senhor, não era culpa do escravo, tá? O problema girava em torno da estrutura econômica e política, bem como social do país, em fortalecimento. Vale enfatizar que o regime de trabalho imposto após a abolição, segundo ele, por exemplo, teria sido muito mais cruel do que o próprio trabalho escravo, que foi abordado, segundo a ótica dele, como a exploração da própria classe proletária. É interessante notar que Freire parte do argumento econômico para explicar a estrutura social, como a gente havia falado anteriormente. De acordo com ele, a estrutura social se concretizou de acordo com o fruto, ela é fruto do processo de produção econômica da época. Toda a estrutura que foi deixada pelo plantation, como a monocultura latifundiária, a produtividade voltada para abastecer ou atender ao mercado externo, né, a mão de obra escravocrata, né, a mão de obra em larga escala, escravocrata, não era culpa daqueles que formavam a sociedade brasileira, mas sim era uma expressão de uma estrutura que já estava arraigada e que tinha seus caráteres de hierarquização dentro da sociedade. No entanto, ele entendia que a unicidade, a junção desses elementos distintos dentro da sociedade seria o único fator determinante para o processo, né, de formação e de, como a gente pode dizer, de unicidade da sociedade brasileira. Segundo o autor, ele compreende a sociedade a partir de um chamado equilíbrio de antagonismos. Ele não é inocente em não perceber que de fato vivenciávamos, né, um processo de exclusão, um processo de exploração de um dado segmento racial dentro da nossa sociedade. Mas ao mesmo tempo ele também entendia que não poderia justificar o não progresso, né, da sociedade brasileira devido
a articulação estrutural e social do Brasil baseada na mão de obra escrava. Pelo contrário, né, a junção dessas raças, a junção desses povos, seja pelo sexo, seja pela perspectiva cultural, levaria ao processo de evolução da sociedade. Devido a isso, ele vai sofrer algumas críticas. É importante ressaltar também que o Gilberto Freire ele vivencia, né, uma sociedade característica patriarcal, né? Ele vai tentar interpretar aquela sociedade baseada não na distinção, mas sim no princípio de centralização e unicidade. Óbvio, ele sofre totais influências, né, da perspectiva evolucionista, das tendências darwinistas, da perspectiva cientificista positiva, das ideias iluministas, que vigoravam a todo vapor, não só na Europa, mas também nos Estados Unidos, na própria escola de Chicago, né? Então, esse fator de dissociação para ele é que levaria talvez a sociedade à degeneração. Então, para ele, nós deveríamos pensar em uma sociedade baseada em um equilíbrio e em uma coesão, uma vez que não era o problema do senhor ou do escravo, mas sim um problema de características estruturais. Tal como afirmou Darcy Ribeiro, a obra dele foi uma façanha dentro da cultura brasileira. É um livro denso, mas é um livro também que contribuiu de forma gradativa para interpretações, para novos estudos, né, sobre a formação social brasileira. Se de fato Gilberto Freire corrobora ou evidencia a formação de uma sociedade pautada na perspectiva de preconceitos, de estereótipos, ou de fato Gilberto Freire tentou, dentro das suas possibilidades históricas, mostrar que a formação social brasileira estava muito mais pautada dentro de uma perspectiva estruturalista, dentro de um dinamismo determinista, do que propriamente de uma perspectiva de caráter unicamente exploratório, tá? Então eu espero poder ter contribuído de alguma forma para um entendimento desse fantástico autor do pensamento social brasileiro que foi Gilberto Freire. Insisto, mais uma vez para fechar, para Gilberto Freire não há perspectiva de nós identificarmos ou entendermos aspectos culturais no que concerne a raça a partir da distinção, mas sim a partir da unicidade, da coesão dos elementos raciais. Esse talvez seja o ponto mais denso de sua obra. Um abraço e até mais.